RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, boa terça-feira. Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E o que tem dentro de casa? Tem arte. Então estamos aqui com Magna Sperbi, que vai nos dar uma entrevista daqui a pouquinho. Estamos com a Bianca Antunes, do OONA, escritório de arquitetura, daqui a pouco ela explica esse nome. E estamos também com o Vicente Brandão, é isso? Da MSR Engenharia, mas é arquiteto. Daqui a pouco eles vão explicar tudo isso pra gente. Nós gostaríamos de lembrar que você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook, também pode mandar mensagens para nós que vão aparecer na nossa tela. E depois as entrevistas, o programa fica também no Facebook, no YouTube. Vocês podem nos acompanhar também pelo site da RDC TV Digital. A gente vai ter muito prazer em ter a sua companhia e a sua interação das 15 às 16 horas nesta tarde cinzenta em Porto Alegre, para todo o Brasil, para todo o nosso estado, pela NET. Bom, vamos começar com a Magna explicando pra gente. Boa tarde, querida. Oi, tudo bem? Eu conheço a Magna há muito tempo e ela tem uma trajetória que ela estudou artes plásticas, depois foi fazer pintura especial. Acho que naquela fase que pintura especial foi uma explosão, né? Sim. No mercado, acabou dando aula e agora se encontrou com seus entrelaçados. Quem não conhece os entrelaçados artes de Magna Sperbi? Tudo bem, querida? Tudo bom, Elione. Obrigada pelo convite. É um prazer te ter aqui para a gente conversar um pouquinho. Sim. Não quero dar entrevista. Sou tua fã há tempo, né? Que tu amor. sabes. E eu de colecionar o Casa e Companhia. Olha só. Outro dia a gente esteve aqui com o dono do Gran Cru. Eu lembrei que nós nos encontramos lá. Sim, encontrei teu trabalho. Legal. E foi muito bacana. Sim, o Cacá. Certo. E vocês são clientes um do outro? Como é que a gente pode apresentar vocês? Colegas. 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 Olha só. Eu não sei se a gente está vendo lá atrás. Tem um trabalho extra no estúdio hoje, lá na ponta, ao lado do Vicente, que é o trabalho da Magna, olha só, que casou aqui com os galhos, enfim, da Bianca Santini. Depois a gente vai falar mais sobre eles. É só porque está aparecendo algum elemento lá, a gente tem que fazer uma referência. E vocês foram colegas, né, de URGS, é isso? Isso, fomos colegas na faculdade de arquitetura da URGS. Sim. E depois cada um foi, né, seguiu o seu caminho e conseguimos continuar essa parceria profissionalmente também. Né? Quem chamou quem para trabalhar junto? Na verdade, a cliente chegou até o meu escritório, né? A gente fez o projeto e aí na hora da execução da obra, nós lembramos do trabalho do Vicente, da equipe deles e apresentamos o cliente a MSR e continuamos. E deu match. Deu match. Que maravilha. Como é bom, né, ter colegas confiáveis, né, que tu traz muito importante para a vida profissional, pode trabalhar junto, exatamente. Né? Que bacana isso. Porque a engenharia é super importante para a arquitetura, né? A gente fala aqui arquitetura e design, mas a gente fala aqui de engenharia, a gente fala de arte, a gente fala de arte popular, enfim, todas essas questões elas se fundem num projeto e são importantes. A gente não imagina que tem uma criatura lá, que eu acho que é privilegiada, que faz cálculo estrutural, que não sei, senão o negócio cai. Então, tem coisas que parece que nasceram ali que são assim, não são assim. Tudo por trás tem uma equipe multidisciplinar que faz com que a sua casa fique maravilhosa e segura. Não é mesmo? Na equipe do Vicente, eles têm um engenheiro. Isso, eu tenho mais 2 sócios, outro sócio que é arquiteto e outro sócio engenheiro. E a ideia, quando a gente montou a empresa, foi justamente que os arquitetos nos procurassem, que tivessem projetos diferenciados, projetos de arquitetura autoral, para a gente poder executar essas obras, que precisa ter um conhecimento concreto aparente, precisa ter um conhecimento diferenciado de fachadas. Nesse caso, teve também um subsolo, foi uma obra bem difícil. Então, o resultado, acho que depois a gente vai apresentar, ficou
ficou realmente muito legal. Foi interessante, né? E é uma bênção no escritório de engenharia ter um arquiteto e vice-versa, né? Sim. Porque tudo se complementa, né? Os dois escritórios de vocês são em Porto Alegre. Isso. E a Magna é em Novo Hamburgo. Ateliê em Novo Hamburgo. Mas tu fica pra lá e pra cá, né, Magna? Eu te encontro muito em Porto Alegre, né? Até porque eu adoro, né, vir em exposição. Sou rata de exposição há muito tempo. Muito bom, vem também adquirir, até fazer contatos e tudo, né? Adquirir informação. Também. Sempre é bom até circular. a gente tem as mostras, né? Participa da Casa Cor, da Mostra Elite. Isso. Tem contato com os arquitetos, que eu não conhecia, que bom, prazer. Viu só? Esse estúdio aqui é incrível. Já ótimo. saiu de tudo. Eu sempre conto, já saiu negócio, né? Já se conheceram, já se reencontraram. Sim, ele tem clientes no Novo Hamburgo, que eu conheço. Olha, viu só? Que bacana. Então tá, Novo Hamburgo, que bom que a gente está com vocês aqui representados, né? E daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre cada um deles e seus trabalhos. A gente, por enquanto, queria apresentá-los, né, nesta tarde, e a gente vai chamar o intervalo comercial e nós já voltamos para começar as conversas mais profundamente, no começo, inicialmente com a Magna Sperbi e seus entrelaçados arte. Até já! Voltamos com a Magna Sperbi e seus entrelaçados. Magda, conta pra gente como é que tu chegaste até esse trabalho atual. Não foi desde o primeiro momento que saíste fazendo. Foi uma longa jornada, não sei se vai dar tempo para falar tudo. Eu me formei muito cedo, com alma de artista total, me criei do lado da minha família, tem fábrica de tintas, então a arte sempre fez parte da minha vida. Cheio de planos, né? Mas daí realmente o mundo artístico agora está muito mais aberto. Mas naquela época, realmente, principalmente na região ali onde eu moro, era muito clássica. Não tinha nada a ver comigo. E a gente quer fazer uma vida. Eu fui lecionar. Durante 15 anos eu lecionei, morei aqui em Porto Alegre, lecionei, fiz ateliê livre, mas ainda sem um trabalho artístico. Depois de 15 anos, eu fiz uma pós-graduação, fiz uma especialização em cor e fui pintar paredes, que aí a gente se conheceu, não é? Então, é verdade. Sim. E isso foi anos 90, mais ou menos? Sim. Que foi a explosão das pinturas especiais em parede. Sim, era uma loucura, a gente não dava conta. Porque eu tinha uma sócia e a gente literalmente chegava em casa e desmaiava. Demolida. E literalmente pintavam direto na parede. Ninguém teve a ideia de fazer um trabalho, sei lá, uma pintura, digitalizar, transformar em papel de parede. Não, era na parede, né? Agora. O papel de parede que vinha para cá e que tinha era ruim. E aqui com o nosso local muito úmido, eles ficavam caindo. Então realmente não ficavam bem. Naquela época realmente era tudo muito precário. E ter alguém, eu na verdade fui fazer esse trabalho de consultoria em cor. Porque eu tinha, naquela época não tinha, que tempo, né? Mas começou os primeiros Pantones. Então, pouca gente tinha uma noção de usar, combinar as cores. Então, eu fiz uma especialização. Sim. Então, este era um campo e as texturas, as pinturas especiais, fachadas. A gente subia em andaime 5, 6, 7 metros. Que loucura. Era uma loucura mesmo. Mas eu acho que até hoje existe um pouco de receio de usar cor. As pessoas têm um pouco de bloqueio, medo de desagradar o cliente, de não combinar bem, talvez, não sei. Eu acho que tem poucas pessoas que têm coragem, mas eu também acho que mudou também o espírito. Quando os Pantones entraram, aquelas 1000 cores, todo mundo queria encontrar uma cor própria para si. Batiam no nosso ateliê, encontro uma cor que seja só minha. Isso, de repente, cansou e vieram os tons off-white, os cinzas, os marrons,
mais atemporais, que permanecem praticamente até hoje. E aí com toques de cor, né? Com um toque de cor. Como cá estou eu, toda colorida, com tá a minha lindo. orquídea. Ficou lindo mesmo, já vi como ficou bem. Então... Mas, e aí como tu chegaste a esse trabalho como esse que a gente tem aqui no cenário, a gente mostrou no início ali, que tu chamaste de entrelaçados. Né? De entrelaçados. Pois eu me aposentei e aí resolvi, bom, agora eu vou fazer o que eu quero e o que eu nasci, que é ser artista, um trabalho mais autoral. Porque o trabalho, tu criavas nas paredes, a gente criava, mas era 4 mãos, com os arquitetos. Então, por isso que eu conheço tantos arquitetos. E aí eu fui fazer uma outra pós-graduação, que é em Poéticas Visuais e Processos Híbridos, que é maravilhosa, recomendo. Fizeste aonde? Eu fiz na Fievale. E aí houve uma abertura muito grande e a vontade de fazer um trabalho mais autoral. Só que eu fui direto para a fotografia. E eu tinha uma clientela grande de arquitetos que continuavam, Magda, tu tens um trabalho. Então, trabalhava comigo uma design, que é a Débora Lacroix, e junto nós resolvemos começar a fazer um trabalho que fosse um misto de arte e design. E assim é que ele foi apresentado de início. Só que quando a Débora saiu, eu parei com esse trabalho e fui direto para as fotografias. Só em 2015 é que eu retomei daí, não mais na madeira, no aço carbono. E aí realmente deu para fazer um trabalho muito autoral, porque o aço carbono, como vocês estão vendo ali na foto, que esse trabalho aqui, ele é todo moldado à mão. Ele é amassado à mão, então o aço carbono... A forma, tu dás à mão. Sim. Tem vertical ali. E ele é muito leve. E ele tem partes... essa aparência oxidada predomina, né, no teu trabalho. Eu tirei praticamente todas as cores e deixei também, buscando uma coisa bem autoral, o preto e o oxidado. Sim. O preto, o branco, às vezes, e o oxidado. Porque o oxidado, essas peças, elas são... colocadas no jardim, no meio da natureza, e o tempo é que vai dando a cor para ela. Vai dando a pátina, né? Vai dando a pátina, tem umas que levam 1 mês para chegar onde eu quero. Tu não tem um domínio, e eu acho isso maravilhoso. Isso é bom, né? Porque o artista, aqui estou eu trabalhando no ateliê. Olha que linda. Porque o artista que sabe qual vai ser o resultado, ele está perdendo, acho, que é a coisa mais legal do trabalho, que é a surpresa. O artista tem que ter sempre a surpresa. E esse aqui é agora na Mostra Elite. Esse é o espaço da Jo Souza lá, né? Um terraço, né? Sim, esse trabalho foi colocado pela Gravura, né? A Galeria Gravura, e que faz um ótimo trabalho, uma ponte, né, com os arquitetos. Sim. Porque o artista precisa do seu tempo para ficar criando, claro, né? Então é bom que tenha alguém que faça esse. E eu tenho várias galerias que realmente fazem esse trabalho. Aonde está esse trabalho? Este trabalho é da frente, tem 7 metros. Eu acho que ele estava colocado antes da finalização do espaço, essa foto. Porque tem mais elementos aí, né? Pode ser, foi a foto que... É o espaço Jardim de Boas-Vindas, do Arthur e da Rafaela Ditzmann. Isso. E o outro, Terraço Del Poente, da Ângela Souza. Isso. O Arthur e a Rafaela até era para estarem aqui hoje e eles viajaram, se eu não me engano, eles virão semana que vem. A gente queria juntar vocês, mas não deu certo. Eu acho muito interessante comentar, Magna, a questão da importância das sombras no teu trabalho. Elas acrescentam um mistério, né? Como tu falava, o artista quando já sabe o que vai acontecer, perde a graça. E eu acho que a pessoa que adquire a tua obra, coloca no espaço, nem sempre ela tem noção do que vai acontecer. Vai mudando o dia e a obra vai mudando também, vai né? Mudando a cor. Quanto mais a obra estiver curvas sinuosas e sair mais da parede, tiver menos chapada, mais surpresas ela pode fornecer. São as esculturas agora.
Ah, as esculturas ficam em pé no jardim, sim, olha que lindas. Sim, tô Saíram da parede. Estou começando com as esculturas. Tem gente que sai do armário, sair da parede. Sair da parede. Bom. Sair da parede. Exatamente. Adorei, que lindo. Porque eu mesmo preciso, eu esperei tanto tempo para ser artista plástica, essa é a verdade, que a cabeça tá mil, entendeu? Então a pessoa disse, ai, mas fica nesse. Não, esse eu já fiz, vamos adiante. Vai adiante. Tô sempre inventando uma coisa nova. Mas que bom, eu gosto de ver demais. Olha, ai, que linda. Eu gosto muito de ver nos ambientes. Aonde é isso? Esse é... Não lembramos. sei o nome das casas das É uma residência, pessoas. Tu lembra qual é o arquiteto que colocou ou não? Tá maravilhosa essa obra. Adorei. Bom, depois a gente descobre. Mas olha o tamanho, é uma das suas maiores obras essa? Esse que é o graveto, é da mesma linha que está no Gran Cru. Está no Gran Cru, uhum. Ele é módulos, né? Ele pode ser feito do tamanho que quiser e monta como quiser. Vai aparecer mais um, acho que ela não chegou a mostrar, que a gente acabou fazendo em módulos também. Olha que interessante. Tem alguns que são mais pontiagudos, parece que mais agudos, mais ríspidos, e outros são mais serenos, mais, né, tem mais ondulações, tem mais curvas. No espaço. Como muitas se eles vezes abraçassem quase. Assim, ó, eu estou preparando uma individual. E aí, quando a gente vai, digamos assim, mostrar todo o seu trabalho, porque uma coisa é tu participar de uma coletiva, tu vai 1, 2 trabalhos. Uma individual tem uma responsabilidade muito maior. Então, tu busca uma análise do teu trabalho. Eu sempre penso que a linguagem do artista é o trabalho do artista. Mas é bem legal tu começar a analisar por que tu foi por aqueles caminhos. Claro. Eu sou uma desenhista, na verdade, eu sempre achei que o meu caminho era o desenho. Mas o desenho é o começo de tudo, não é? Desenho é o começo de tudo, e é desenho, desenho total. Só que tu vê, a gente já se conhece, eu sou uma libriana, tu tens uma filha. Os librianos, em geral, são assim, né, mais diplomatas, calmos. E o meu trabalho também na fotografia é extremamente agressivo. E eu fui analisar por quê. Aí tu viste mesmo isso. É tudo ponta, é uma agressão. São grandes, são enormes. Quem me vê e vê meu trabalho, porque eu tenho a impressão que com o tempo a gente vai se lapidando e se contendo tanto, não é mesmo, em geral, assim, ou a mim, que o meu trabalho mostra um lado forte que eu tenho, sem dúvida, mas que eu... Não liberava antes? Não liberava, não. Continha, né? E é isso que é legal, o trabalho artístico, tu põe realmente teu interior. Eu acho que ele está mostrando, e que bom que tu viste sem eu ter falado. Ele realmente tem essa coisa agressiva, forte. E já que estamos falando desse momento terapia, quase, eu acho que a partir de um determinado momento na vida a gente se dá o direito de externar, talvez, coisas, como tu falaste, que a gente nem sabia que continha. Sim. Né? O que tinha, o que podia, o que gostaria, o que sentia, né? E a gente vai se mostrando. E eu não sei o que tu achas, mas quanto mais tu te mostrares como tu realmente és, mais valor as pessoas vão dar para ti, pro teu trabalho, vão entender, vão sentir alguma coisa, mesmo que elas não saibam o que é, né? Eu coloquei dessa maneira. Esse trabalho que a gente viu antes, um similar, que eu disse que esse é um pouco mais, as linhas são mais orgânicas. Mas ele é duro. Ele tem um pouquinho, um pouquinho com a cor, ele tem um pouco mais de suavidade, parece que ele está um pouquinho mais à frente da parede, então ele tem o jogo de, naquela outra imagem apareceu mais um jogo de sombra, né? Mas todos têm uma força intrínseca, né? Eu tenho a impressão que dentro do artista, ou pelo menos eu passei 15 anos trabalhando com os arquitetos. Então, a visão do arquiteto é uma visão de conjunto diferente do artista. Ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai deixar tudo mais agradável. O artista, ele precisa quebrar, romper,
Então, o meu trabalho tem, entendeu, aquela dicotomia mesmo. Sim. Porque eu trabalhei, eu não tenho como fugir dessa experiência que eu tive com os arquitetos. E, ao mesmo tempo, tenho essa experiência muito forte de artes plásticas também. Eu estou há menos de 10 anos, realmente, né? Parece mais tempo, né? Mas trabalha tanto, a produção é enorme, né? Agora, eu acho isso que tem mais de 100 coletivas já, então Nossa, eu entrei... A pessoa está compensando o tempo perdido. A gente está vendo agora de novo a imagem que está aqui no estúdio, que é maravilhosa, muito linda essa peça. Eu acho interessante se falar de trabalhar com arquiteto e o arquiteto transformar tudo em uma coisa agradável, né? Claro que tudo tem que ser... Quando a gente fala de uma casa convencional, né? Eu tenho amigos que têm uma área na casa, que é uma galeria praticamente, que tem espaços enormes e conseguem fazer coleções de arte contemporâneas e tudo muito grandes e muito particulares, assim, que não ficam no meio da convivência da pessoa, da sala, do jantar, dos ambientes integrados, da cozinha. Não, é afastado. Quando coloca uma obra de arte no meio da casa de uma pessoa, ela vai conversar com tudo que está ali e com as pessoas, né? Eu acho interessante tu agregar, como tu falaste, esse contraponto, né? Aos espaços ou suaves ou tranquilos, dá uma quebrada, porque a vida tem isso, né? A vida não é linear. Eu acho que tu traz um pedaço de vida, de alma para dentro do espaço. E são peças que são possíveis de serem acolhidas no meio de uma coleção de outros quadros, de outras obras, ou sozinha, não importa, né? Agora entra uma parte que eu queria te perguntar, da convivência com arquitetos e tudo isso. Tu é uma artista, tu faz os entrelaçados, ela tem uma marca que chama Entrelaçados Arte. Essa peça que está aqui, ela está colocada na vertical. E se alguém encasquetar de colocar na horizontal? Tu tem uma proposta, essa é vertical, essa é horizontal ou não? Não. Todas as minhas peças podem ser usadas na horizontal. De qualquer maneira. Se tu fores ver em várias fotos, elas estão colocadas ou na horizontal ou na vertical. Já tem gente que colocou lateral. Quase sempre eu gosto na horizontal, na vertical, mas chega uma hora que o trabalho escapa de ti. Por isso que tu me perguntaste, 50% deste trabalho é a luz. Toda vez que a gente apresenta um trabalho na galeria ou apresenta um trabalho para um cliente, a gente diz que a luz é essencial nesse trabalho. Toda vez que a gente participa de uma mostra, a gente aceita, eu digo a gente porque trabalha comigo, gostaria de dizer, Rafael Terra, que também é artista plástico. O trabalho tem meu nome, mas tem um apoio enorme do Rafael. Obrigada, Rafael. Tem, muito exato. Obrigada. Porque elas estão cada vez maiores. Além de ele ser jovem, ele é forte. Então, graças ao Rafael. E o processo de vocês, falaste que as formas vocês dão manualmente, mas tu faz as linhas, qual é o processo de chegar a esse material? O trabalho começou todo com tramas. Eu tinha muitas tramas do período de texturas na parede. Eu tenho gavetas e gavetas de panos, tecidos. Então, eu abri os tecidos, fotografei, desenhei, são tudo ligado a tramas. E hoje, elas saíram das tramas, pode ver até pelos nomes, eu coloco nomes bem simples, que remetem até de onde veio. Cerca. São fotografias de cercas, porque hoje o nosso visual está todo tomado por cercas, né? É verdade. Então, é a cerca, é tela, tem um que se chama tela, que vem em cima daquelas telas vermelhas que estão na frente das obras. Que, lógico, os arquitetos vão conhecer bem. Sei. Então, se chama tela porque é baseada exatamente naquilo. Pois e é. eu vou rompendo, porque aquela vontade de realmente... Muito bem. De buscar, de romper, de ter a liberdade. Mas o teu processo, não sei se começa no próprio tecido, né, para romper e fazer a imagem que tu queres, mas esse material, esse aço... aço carbono. Corte a laser. Corte a laser, tu corta no ateliê, como é que é? Não, tenho tenho empresas grandes. Manda o projeto e as pessoas cortam, te devolvem cortado. Mando o projeto, levo lá, a gente corta junto, levo para casa
E aí começo a trabalhar em cima disso. Então tem alguns que são dobrados completamente à mão e outros tu usas uma calandra, né? Que vai dando para dar forma. Certo. Muito interessante. Muito bom. Obrigada por dividir conosco a tua vida, o teu trabalho, o teu amor pela arte. Muito só obrigada. queria comentar que é uma coisa que eu sempre fui, vou dizer de novo, né? Tua fã. Ai, mas não é puxação de saco, porque o Casa e Companhia sempre trazia muita arte nos projetos. E eu chamo a atenção dos arquitetos que não tenham medo de colocar, porque o que existe de artistas maravilhosos. É verdade. Por aqui é por isso que tu estás aqui. Estamos trazendo a ti. Mas fotógrafos, às vezes a pessoa acha, esse trabalho é caro, mas tem fotografia, tem desenhos de jovens. Eu tenho visto, às vezes, muita fotografia de ambiente por aqui que não tem nada nas paredes. Então, é verdade. Então, não é difícil levar o cliente para ver ateliês, encontrar peças. Tem galerias ótimas. E no teu ateliê tu recebe as pessoas que querem olhar, com hora marcada, é um prazer muito grande mostrar, tem bastante coisa. Tá certo. Que bom. Muito obrigada, eu também sou tua fã, obrigada por estar aqui. Trocando figurinha. Sou fã dos artistas, adoro artistas, designers, arquitetos, engenheiros, todo mundo. Exato, que bom, que bom. Agora a gente vai agradecer de novo a Magda. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com a dupla de arquitetos que representam um projeto que muito me encantou aqui em Porto Alegre. A gente já volta. Cá estou agora com uma dupla, como já falamos, com a Bianca Antunes, do ONA Arquitetura, e o Vicente Brandão, que da MSR Engenharia. Vamos começar, Bianca, explicando esse nome da tua empresa, por favor, e contando quem são mais teus sócios, que não estão entre nós aqui, mas trabalham contigo. Exatamente. Né? Obrigada pelo convite, Elione. É um prazer. É uma questão que todo mundo pergunta, né? Mas por que ONA? E quando eu tenho um outro sócio, que foi meu colega da faculdade também, a gente se formou na URGS e trabalhamos um tempo em alguns escritórios e depois abrimos todos saíram da URGS. Todos crianças da URGS. E a gente queria um nome que representasse aquilo que a gente acredita que é o nosso trabalho, né? Então, ONA é uma palavra de origem gálica que significa único. Então, a nossa ideia sempre foi que cada projeto é único para a gente e a gente trabalha em cima disso e cada cliente também tem as suas particularidades e por isso a escolha desse nome aí. E realmente é um projeto único, me chamou muita atenção esse projeto que eu vi pelo Instagram e aí eu fiz contato inicialmente com a MSR, né? Isso. Porque eu vi um post de vocês. Isso, tu falasse com o Lucas, meu sócio. Isso. E conforme eu falei antes, nós montamos a empresa, agora já temos, acho que 6 anos, para executar obras de arquitetura autoral. Que a ideia é que a gente descobriu esse nicho de mercado porque o arquiteto, ele faz um projeto super detalhado, com acabamentos diferenciados, com um conceito muito forte. E aí, no momento de transformar isso em realidade, muitas vezes a construtora ou a empresa de engenharia não tem o mesmo olhar sobre esse projeto. E aí nós vimos que tinha uma oportunidade de mercado aí. E aí nós criamos a empresa e começamos a divulgar e tem dado super certo. Porque os arquitetos, principalmente quem faz bons projetos, eles nos procuram para fazer essa boa execução também. Sim, porque se a execução não é fiel ao projeto ou, enfim, altera alguma coisa... Exato. Já foi, né? Ou então, às vezes, se não tem esse mesmo olhar, a empresa de engenharia, o construtor procura simplificar. E aí acaba que a obra, o final dela fica simplória ou fica com acabamentos que não dizem nada. Então é isso que a gente procura. A gente nunca procura simplificar o projeto, a gente procura entender qual o motivo por trás desses detalhes, desse conceito e procura a melhor forma de realizar. E vamos dar uma olhada no antes, como é que vocês encontraram esse espaço
que depois virou o Estúdio 85, né? Isso. Para a gente ir a fundo na questão de aproveitamento e problemas. Olhem só a imagem, isso é na Fernando Machado, né, gente? No centro da cidade. A parte dos fundos da edificação. Então, quando a cliente chegou, primeiramente até o nosso escritório, dizendo, comprei esse imóvel, preciso reformar para transformar num estúdio. Neste momento, alguém falaria, parabéns, no teu caso, não sei o que tu disseste a pessoa. Ou ganhei um trabalho difícil. Exatamente. A gente entendeu a complexidade e disse, não, mas tem um grande potencial, porque é um imóvel que estava abandonado há muitos anos, mas com resquícios históricos, assim, que a gente viu que teria um potencial imenso de transformar aquilo realmente num espaço bacana, modernizar e dentro do possível, manter as características, né? Então, até ele é um imóvel que estava inventariado na prefeitura como imóvel de compatibilização. Isso significa? Que a gente não precisaria manter toda a estrutura, mas a gente precisa fazer com que ele seja harmônico com o restante da quadra ou o entorno. Então, a gente precisa manter certas características, né? De altura, de volumetria. Então, essa parte ele passou pelo Está no centro da cidade, exatamente. Né? Tem outros imóveis ali perto que são tombados e aí eles fazem parte desse conjunto todo que fica ali no centro. Certo. E aí temos mais imagens, né? Tem mais imagens. Vamos variar para... Olha só. Então, a gente tinha uma porta e uma janela, né? O lote é super estreito, são 4 metros no início e termina com 3. Ele vai afunilando. Sério? Que é isso 4 metros tudo? de fachada por 16 de comprimento. Originalmente o uso de um pavimento térreo só. Um pavimento térreo e aí ele estava... E o pé direito era de... 3, 4 metros ali, acho que até era alto. Tinha um mezanino ali em cima que estava já todo deteriorado. Certo. O telhado estava também sem condições, né, chovendo direto dentro do imóvel e esse piso de madeira. E aí tinha um alçapão ali nesse piso de madeira onde a gente conseguiu ver que embaixo já havia um subsolo escavado 5 metros abaixo daquele nível ali da entrada. E que essa foto que a gente está vendo aí, então, é uma foto desse subsolo, que já existia ali. A gente encontrou esses arcos e depois isso descobrimos... É lá embaixo? Isso E o acesso a esse lugar era por onde, meu Deus? Botamos uma escadinha lá e descemos. Não existia acesso, tinha um alçapão ali. Um alçapão. Isso. E aí a gente providenciou uma escada para conseguir descer até lá. Imagino que seja fosse né? Dessa forma que as pessoas foi quase uma brincadeira de criança, de desbravar assim, o lugar. Exatamente, foi. Né? Enfim, né, com sérios problemas de infiltração, apesar de ter... Só que os vizinhos ali também, a gente conversou sem ser a casa do lado, a outra, que também tinha sido reformada, eles encontraram resquícios desses arcos também. Então, a gente acredita que esses arcos, eles foram feitos há muitos anos atrás e as casas, elas eram simplesmente apoiadas em cima dessa estrutura, até pela diferença de nível que a gente tem da Fernando Machado até a Demétrio Ribeiro, que é a de baixo. Entendi. Então, o lote... Não havia... O terreno não vai até a rua de baixo? Não, faz divisa com o terreno que é a entrada pela Demétrio Ribeiro, já com uma cota bem mais baixa, né? Então, por isso que a gente entra num subsolo, mas a gente tem ventilação natural e tem iluminação naqueles arcos, mesmo sendo abaixo do nível da Fernando Machado. Então... E do que será que era o uso desse imóvel? Era uma residência ou não? Era uma residência. Era uma residência, mas há muitos anos estava abandonada. E aí a cliente achou esse terreno e pelo tipo de trabalho que ela queria desenvolver ali, ela trabalha com cinema, ela queria trabalhar então num lugar que pudesse fazer um pé direito alto para ela fazer as gravações. Ela achou que teria potencial ali. Então a gente partiu dessa ideia da cliente de colocar o subsolo o estúdio no subsolo. E aí fomos trabalhando. Isso aí já, quando a equipe do Vicente já entrou na obra. Isso aí já é durante a obra que... Vicente, quando tu chegaste lá, conta pra gente como é que foi o impacto. Olha, quando a gente chegou, a gente viu que tinha uma situação crítica no telhado. Ele já estava a ponto, vamos dizer, não sei se de desabar, mas vamos dizer, a gente já sabia que a partir do momento que a gente começasse, a gente precisava tomar todo o cuidado para ele não cair mesmo, porque ele já estava com o madeiramento, estava com bastante problema. E
ali vocês estão vendo, é uma espécie de um escoramento entre as duas paredes laterais, porque também a gente tomou esse cuidado de não deixar, de não... Sim, até para não acontecer algum acidente com os operários, né? Os vizinhos, eles são colados também, né? Tanto da esquerda quanto da direita, a gente tem vizinhos colados ali, então... Não tem nenhum recuo. Não tem nada. Então é um terreno super estreito que não tinha nenhum espaço para montar vamos dizer assim, um escritório de obra. Então foi bem pensado, um depósito, foi bem, a gente tem que fazer um planejamento bem cuidadoso das etapas de obra para quando entrasse lá. E ao mesmo tempo a gente precisava entrar logo para não deixar esse telhado mais tempo ainda. Sim, né? Levando chuva. E vocês levaram quanto tempo nessa obra? Ela durou 8 meses no total. Até que não foi tanto, né? Pelo estado do imóvel. Ela não é uma obra grande, mas... porque acho que o total ali são... 130 metros quadrados. 130 metros quadrados. Ela é uma obra muito detalhada e foi muito difícil de fazer. Porque a gente precisou ir até lá embaixo, aquela área do subsolo onde estava... Mostrou que ela tinha terra, não tinha nenhuma base, nada. Então a gente precisou descer lá embaixo, fazer estacas, depois fazer um piso e começar a subir a estrutura dali. Foi de baixo para cima. Isso, e tudo em concreto aparente, aí seguindo sempre o conceito da arquitetura. Da ONA. Então nós vamos ver melhor o conceito dessa arquitetura no próximo bloco e ressaltando que a gente está mostrando um imóvel que foi restaurado lá no centro de Porto Alegre. E a gente quer muito alertar para a importância de cuidar da cidade, de restaurar o centro da cidade, vivenciar o centro da cidade. Aqui o 4º Distrito, a gente está pertinho da Farrapos, no 4º Distrito. Vamos olhar com carinho para a nossa cidade. Que bom que essa pessoa comprou esse imóvel e está restaurando. Aqui na Farrapos tem uma quantidade impressionante de imóveis Art Deco e que estão atirados. Quem dera eles também passem pelas mãos de vocês. A gente vai ao intervalo e já volta. Voltamos para falar do imóvel restaurado, recuperado, lá sei eu como que se chama o retrofit, lá no centro da cidade, na Fernando Machado. E eu queria chamar atenção sobre o Outubro Rosa. Cá estou eu com meu cor-de-rosa aqui para chamar atenção. É um assunto que me toca muito e que eu quero que as mulheres todas se cuidem muito. Muito bem, voltamos então ao nosso prédio em restauração e tu estavas comentando, né, que aqui no intervalo que as pessoas vão se impressionar muito com o resultado. Eu estou bastante curiosa para ver. Eu estava contando só da história, porque durante a obra... Sim, falamos de histórias aqui também. Dava para ver que todo o pessoal, os vizinhos, o pessoal passava, tinha um carinho muito grande pelo próprio prédio, na rua. E eles nos contaram, eu estava dizendo para a Leone, não sei se é verdade, a gente procurou um pouco, mas não conseguiu identificar se realmente é uma lenda urbana ou se é verdade. Que aqueles arcos que estavam ali atrás, eles serviam como uma espécie de atracadouro para as embarcações que chegavam em Porto Alegre. Aí eu cheguei a procurar, a gente chegou a procurar em algum mapa antigo para saber se o rio chegava até ali mesmo, mas não conseguimos identificar se é verdade. Bom, se algum historiador e pesquisador souber, por favor. Isso é importante. A única coisa que a gente encontrou foi que na prefeitura existe na parte da Secretaria da Fazenda que a casa é de 1917, o primeiro registro dela. E quando a cliente nos procurou também, ela disse, eu queria muito preservar essa fachada, porque... que estamos vendo agora já preservada. Então foi uma das premissas que a gente teve, né, de não, manteremos a fachada, só que toda a demolição e toda a construção teve que ser feita por essa porta. Então também, entrada de maquinários, foi bem complicada a logística, né, para a gente conseguir manter essa fachada. Fizemos todo o escoramento dela e mantivemos o que restava dela, porque a gente também ficou, poxa, não tem por que a gente tentar revitalizar, refazer alguma coisa com material moderno, fake. Então vamos simplesmente pintar a fachada. Foi isso que me chamou a atenção. Eu achei bacana essa verdade, assim, né? Que a arquitetura exatamente. A fachada estava assim, a gente simplesmente pintou, trocou as aberturas. E eu vi que lá dentro estava tudo reconfigurado. Por dentro a modernização. Então a gente
Por não saber como exatamente estavam esses arrimos, a gente quis fazer uma estrutura totalmente independente, então, para construir essas novas lajes e pilares. Então, isso que o Vicente comentou, a gente foi lá para o subsolo, fez com estacas e... Com metal? Vocês fizeram pilares de metal? Não, todo em concreto aparente. Concreto. E aí que entra o trabalho da MSR também, que eles têm muito cuidado nessa parte do concreto aparente. Então, a cliente, ela nos procurou também querendo uma arquitetura que tivesse um caráter, um estilo mais industrial, assim. Então, ela queria usar o concreto, o aço, e aí foi basicamente esses dois materiais que a gente usou aí. A escada e as passarelas, elas são em metal, aço, e o restante da estrutura em concreto. São dois ambientes principais que a gente tem no projeto, né, que seria o estúdio onde a cliente trabalha e uma sala no nível do térreo ali, que hoje ela trabalha com outros parceiros também. Certo, e as paredes laterais são cegas, assim? São cegas, então também era uma questão que a gente trabalhou muito em cima, é como ter iluminação natural nesse ambiente sem ter essas fachadas laterais. Então a gente posicionou essa grande zenital que a gente tem, entrando no prédio, a gente tem um hall de entrada, e aí já vai para toda essa circulação que conecta todos os andares até o segundo subsolo lá embaixo, que acabou recebendo essa luz aí. E é um ambiente que ficou muito agradável, porque praticamente a gente não precisa usar a luz artificial assim durante o dia. E a gente conseguiu levar a luz a todos os ambientes de apoio ali, de copa, banheiros. E a parte mais de permanência das pessoas, que seriam essas duas salas, elas estão voltadas para a fachada dos fundos. A gente está vendo ali a fachada dos fundos. Não, essa é a fachada da frente, quando a gente... Só um pouquinho, volta um pouquinho a foto, que eu não... Para entender. Então, ali a porta e a janela que a gente tinha. A janela. Né? Isso dá até para fazer um antes e depois uma foto que a gente tem ali de dentro da edificação, quando a gente recebeu ela, né, com o piso todo detonado, o telhado quase vindo abaixo também. Certo. Então, a gente tem esse hall de acesso e já... E a gente está vendo o teto de concreto aparente. De concreto aparente. Com as canaletas, assim, né? Isso, é a iluminação toda com eletrodutos aparentes. Eletrodutos aparentes, isso. Exatamente. Então, toda a parte elétrica, ela é toda aparente também, né? E a janela é basculante, não? Não, é uma grade que a gente colocou, por questões de segurança ali também. Isso era uma pergunta que eu tinha. Como é que vocês resolveram a questão de segurança, porque... na fachada ali a gente tem uma janela de duas folhas que elas abrem, e aí tem essa grade. E a grade. Tem câmeras também. Isso, mas são poucas aberturas, né? A gente tem aquelas duas na frente. Sim. E essa aí, que seria a sala, essa coringa que ela pode usar também para fazer eventos. É uma sala multiuso que a gente chamou desde o começo ali. E qual é a metragem dessa sala, por exemplo? Essa sala tem 20 metros quadrados. 20 metros quadrados, tá. Parece um pouco maior na imagem. Agora a gente está vendo o outro lado dela, é isso? Isso, agora, digamos, olhando reto ali a fachada dos fundos ali. Então, nos fundos a gente colocou uma esquadria maior também para que entrasse bastante luz para esse ambiente. E aí, valorizando o teto, né, a laje aparente, tanto em cima quanto embaixo, a gente fez esses panos brancos ali nas paredes. Nas laterais, para clarear também, né? Exatamente. Limpar. Até como ela trabalha com criação, né? Não tem muitas informações que ela possa variar, né? Isso. Os elementos. E essa é a circulação, então, que ela vai, né? Vai lá desce um andar, a gente acessa a copa e um lavabo, que seria a área compartilhada com essa sala que está ali no nível do térreo. E descendo mais um andar, a gente acessa o estúdio dela e depósito e lavabo. Certo. Esse piso é aquele piso de ônibus, digamos assim, é aquele padrão... chapa xadrez. Aquele padrão, chapa xadrez, eu não lembrava o nome. Que é muito interessante, né? Então, a escada a gente também procurou fazer ela com desenho, porque ela é uma escada pesada, grande, mas trabalhar com perfis estreitos, finos ali na lateral desenharam dela. Tudo? Sim. O teu escritório daí desenhou. Certo. E são materiais que não são também materiais caros, né? É um bom uso, é um uso inteligente de materiais disponíveis, né? O concreto, o aço, vê que não... Acho que não tem nada de mármore, por exemplo, né? Nem granito, nada. Eu acho que é só... Sim, sim. E é um projeto bem sustentável também, essa questão da energia, né? Da luz, ser bastante claro e tudo. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se vocês conseguem me responder, mas
Olha que linda a entrada. Vamos parar um pouquinho. Entrando pro estúdio, daí descendo, isso aí é no, digamos, no segundo subsolo que a gente chama. Tem 2 subsolos, não? É que o primeiro nível, aqueles 5 metros que tinha, a gente dividiu em 2 andares. Ah, entendi. Daí a parte do estúdio, a gente manteve o pé direito duplo ali, mas na parte de circulação, circulação, aquela parte, são 2 andares. Ah, entendi. Tá. E a gente está vendo, parece uns pedriscos ali, Isso, ali a gente fez um jardim, na verdade até esse átrio, por estar no meio da edificação, a gente também procurou formas de ventilar esse espaço. Então a gente tem uma tubulação geotérmica, que a gente chama, que sai do pátiozinho que tem nos fundos e entra nesse pátio da escada. E lá em cima, naquela cobertura zenital, a gente tem a saída desse ar. Então tem uma renovação constante também. Efeito chaminé. Efeito chaminé. Efeito chaminé, olha só, que legal. E aquele banco ali tem uma cara do Mesas. Na verdade é do pessoal da Mineral, que também são parceiros. Bacana. E a gente também fez todo o mobiliário, né? Então os banheiros, eles têm esse caráter, chapa de compensado naval, com estrutura metálica, a copa também é nessa ali o compensado naval que pode ser molhado, obviamente. Exatamente. Né? Então a gente... Quem quer colocar madeira no banheiro, compensado naval é uma solução boa, né? Então a gente desenhou, fez todo o projeto e depois a parte de mobiliário também, tudo trabalhando com essa mesma linguagem, né, no estilo mais industrial. Ai, que linda essa imagem, olha. E esse aí é o estúdio, então, que a gente também manteve esses concretos, esses arcos, né, aparentes. Sim. Foi feito um tratamento para tirar todo tipo de mofo e a umidade que tinha ali, né, a gente... E a pintura nos tijolos originais aí, é uma pintura, como é que ela foi feita? Foi feita normal, né? Porque ela tem todo o tratamento depois, sim, né? Para não ficar saindo... Para não ficar poroso. Primeiro foi passado tipo um hidrorrepelente, foi passado para tirar a porosidade do tijolo, tipo um selador. Um selador e depois foi pintado. E depois a pintura pintura normal. Acrílica, Isso, a tinta normal. Não sei se não era antimofo até a pintura. E é uma cor meio grafite, assim, né? Grafite. Bem bacana. O piso é de concreto polido, né? Foi usado... Foi feito, ele é de concreto mesmo polido, aquele mesmo de garagem. Sim. Logo que você concreta a laje, já espera um tempo e já passa a máquina aquela, né? Isso, e até aí foi difícil, porque como tinha que descer com a máquina até lá embaixo, teve que levar. E aí, coisas pesadas, né? E a gente tem toda uma estrutura independente daí de pilares, que não vai dar para ver muito na foto, mas por dentro desses arcos a gente fez a estrutura. Lá no fundo, tem 2 pilares de concreto aparente lá. Que eles apoiam essa laje que está lá em cima, para a gente não descarregar nesses arcos, né? Por não saber também como é que era a estrutura dessa... Tem até, acho que aqui não dá para ver, mas se puder segurar essa foto um pouquinho. Lá no fundo, lá, eu acho que não aparece, mas tem uma pedra, que era uma pedra que ela estava no projeto e era bem onde deveria cair um pilar. E aí a pedra, assim, todo mundo se tá, mas aí como é que vai fazer? O que vai fazer com essa pedra? Não tinha como tirar a pedra. E no final o pilar ele apoiou em cima da pedra e a pedra ficou. Que loucura, então, a gente foi não feito, consegue ver daqui. É que em reformas vão surgindo coisas, né? A gente não sabia que tinha aquela pedra, achou que era só um entulho, alguma coisa que estava ali naquele canto. Quando fizemos a limpeza... Fazia parte do terreno. Fazia parte do terreno aquela pedra. Rocha. Uma rocha, exatamente. Aí o pilar... Adoro essas histórias e manter a história no projeto, maravilhoso, né? Mas eu ia fazer uma pergunta antes e acabou me passando, assim, não sei se é possível vocês fazerem um cálculo rápido de quanto que custou esse imóvel para ficar assim como ele está, entre a compra, se é que você sabe o valor, a restauração, tudo isso, em torno de... Porque as pessoas, quando a gente fala... que eu fico estimulando que as pessoas restaurem, adotem prédios pré-existentes com uma história e tudo. Mas é muito caro, mas não vale a pena. E isso é mesmo muito caro? Olha, sobre o custo da obra, como é que eu poderia dizer assim que não sai mais barato do que fazer uma obra do zero. Talvez seja até um pouco mais caro do que... se por algum motivo fosse possível botar abaixo e levantar do zero. Porque é mais complicado até tratar, cuidar os tijolos. Mas eu acho que o resultado final, por conter essa história, é algo que não tem como... mensurar. Porque tem 100 anos de história, né, que vem junto. Sim. Então,
eu acho que no final o custo de fazer uma obra nova e uma obra restaurada, acho que até a obra restaurada sai um pouquinho mais caro. Mas o benefício, né? Eu ia dizer antes que esse projeto, essa obra, ele tem eu já ouvi falar que é o efeito O, né? Que são poucos, que é quando alguém entra e fala assim, E realmente eu já vi muitas vezes. Eu comprovo o efeito O, porque eu vi isso, vi a foto no Instagram e me chamou muita atenção. A coisa fachada mantida, descobri que lá dentro estava super restaurado e contemporâneo e eu achei de um valor enorme aquilo, tanto que eu fui atrás de vocês. Mas eu acho que com essa descoberta do efeito O, a gente pode agradecer a Bianca Antunes e o Vicente Brandão e os seus companheiros, sócios que estão aqui representados, por esse trabalho maravilhoso, que é um dos trabalhos que está recuperando alguma coisa da nossa cidade. Vamos recuperar Porto Alegre, gente, vamos curtir a cidade, é tão bacana, a gente tem prédios muito bacanas para restaurar e para desfrutar deles. A gente vai se despedir por hoje, então amanhã a gente volta com mais assuntos de arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.